Rogério, achei o relógio do tempo. Oh, meu Deus, ele está batendo quase na meia-noite, está quase no fim. Oh, eu preciso perpetuar as minhas memórias, Rogério. Eu não posso ter todo esse conhecimento para mim. As crianças de Biguaçu merecem conhecer a história deste casarão. Ele fala comigo. Tá ficando doido? Oi? Eu não estou ficando louco, Rogério. Ele não fala com você, sabe por quê? Porque ele disse que você é muito chato. Agora, eu preciso me lembrar como era mesmo a fórmula para repassar a minha memória do casarão Bor para as crianças. Fórmula? Como assim? Claro que eu sei fazer a fórmula. Ora, Rogério, eu sou formado, viu? Formado! Formado aonde? Pela Univale. Ele é formado pela Univale. Você fala isso porque você não tem formação nenhuma. E se não fosse por mim, você estaria por aí, voando com aquele menino maluco naquela bicicleta, passando pela lua. Ai, que saudade E me desse deixe. tempo. Eu preciso me concentrar e lembrar, forçar a minha mente. Eureka! Eu lembrei! É só eu pegar este líquido e misturar um pouquinho aqui, isso, um pouquinho do azul e também este aqui, é só uma gotinha, só para dar um gostinho. Pronto, está faltando alguma coisa, o que é? Lembrei, é um pouco de poeira do casarão Bor. Freunde? Amiga? Eu consegui! Você é o João Porno? Da, eu sou João Porn. Eu criei esse casarão. Fui o primeiro prefeito de Biguaçu. Eu consegui, Rogério! E vocês, amiguinhos, me conhecem? Eu, João Porn, vou levar vocês numa jornada incrível sobre a história da nossa terra. Vem comigo. Rogério? Quem é Rogério? Ei, peraí, eu que vou te levar. Eu nasci aqui, na colônia de São Pedro de Alcântara. E minha família veio toda da Alemanha, em 1828, num navio brigue chamado Luísa. E cresci como tantos outros, roçando, trabalhando, preparando a terra. Em 1866, me casei com Carolina Leopoldina Álvares da Silva e acabei me mudando para São Miguel da Terra Firme, hoje Biguaçu, e lá construí o meu casarão. Várias decisões políticas aconteceram lá, muitas festas também. Rogério, me leve para lá. Rogério me mandou agora para São Miguel da Terra Firme. Rogério danadinho, Mas vocês sabiam, crianças, que muito lá atrás
antes mesmo de mim, isso tudo aqui era terra indígena, terra dos índios carijós. E depois veio a colonização portuguesa dos açorianos, diretamente de Portugal. Vocês sabiam que muito da nossa cultura vem da cultura açoriana? Renda de bicho, a cultura da pesca, até mesmo um pirãozinho com peixe d'água. A quem aí gosta de um pirãozinho com peixe d'água? Dá água na boca. Mas eu sei muito pouco do assunto. Vamos lá dentro, querer procurar alguém que sabe mais do que eu. Vamos. Estamos na Casa dos Açores, no Museu Etnográfico em São Miguel. Aqui com certeza alguém conhecerá sobre a cultura açoriana. Hallo, guten Tag. Estou entrando, hallo. Prazer, João Nicolau Born, prazer. A senhora? Ana Lúcia, filha da terra. A filha de São Miguel. De São Miguel. Eu estava falando para as crianças que eu conheço muito pouco da cultura açoriana. Falei sobre pirão d'água, peixe frito. Então vamos sentar um pouquinho para a gente conversar, porque a nossa cultura é linda. Vamos falar um pouco mais sobre a cultura açoriana. Será um prazer. Falar da minha terra, falar desse pedaço de chão tão importante para a história do Brasil. Na verdade, quando os açorianos chegaram aqui, no século XVIII, 1748, nós já tínhamos portugueses por aqui, onde nós estamos aqui, mas fixamente a partir de 1750, 51, com a fundação da igreja. Mas quando entraste aqui, João Nicolau, tu falaste do peixe seco e do pirão d'água. Certo, Isso, o pirão d'água realmente faz parte da nossa cultura, dos descendentes de açorianos do litoral de Santa Catarina e muito especificamente dessa região. O pirão de nylon, que é feito com a farinha de mandioca, bem molinho, bem gostoso, com os temperinhos verdes, a salsinha, a cebolinha. Mas a gente também tem que entender que essa origem não veio lá dos Açores. Não, eles aprenderam, os açorianos que vieram dos Açores, eles adaptaram muitas das suas receitas, porque vieram para um país tropical, enfim, e também com esse marzão que tu chegava ali, pegava os peixes até com a mão aqui nas nossas praias. Então eles começam a adaptar suas receitas e a farinha de mandioca ele vai aprender também, é uma tradição indígena do nosso litoral, a forma de fazer a farinha, usar na peneira, então ele vai aprender isto, ele vai se adaptar a isso, e vai passar a comer muito pirão d'água, que fazia parte do café da manhã e fazia parte dos almoços, e fazia parte também da nossa janta. Como é importante, não? Duas culturas diferentes, os índios e os portugueses, se juntando e trazendo algo novo que a gente acha que é direto da Portugal. De Portugal. Mas aqui eles aprenderam também muita coisa e vão adaptar, os doces, fazer licores, que eles trouxeram suas receitas de lá, seus doces. Mas aqui também a questão da farinha de mandioca é uma origem, é uma tradição muito dos nossos índios, certo, Dos nossos índios brasileiros, nossos índios do litoral, dos índios que estiveram por aqui, Então, e o açoriano vai adaptar isso e vai incrementar e vai fazer parte da sua culinária local. Então, para nós, a comida, o peixe seco, o peixe escalado, estendido no varal, o peixe, a tainha, por exemplo, feita numa telha, e levada na brasa, tudo isso é feita pelo açoriano aqui. Ele vai aprender, ele vai adaptar, ele vai incorporar, na verdade não vai aprender, ele vai incorporar e vai. Então, para nós, nesses mais de 260 anos, para nós isso ficou como sendo exclusivamente açoriano. Entendi. Entendeu? Então, para nós, nesses 260 anos, comer um pirão d'água, comer um pirão de nylon, comer um peixe frito, comer um caldo de peixe, isso para nós é açoriano. Porque nós passamos, nesses 260 anos, a incorporar tanto essa comida na nossa culinária, na culinária que veio, enfim,
e ele vai adaptar aqui, que isso vai fazer parte. Então, para nós é açoriano. Entendi. Mas tem que entender que esta farinha, a maneira dele fazer, Entendi, né? Ele entendi. também aprende bastante a com os raiz, índios. né? De plantar, enfim, com os índios, né? Se bem que outra coisa importante, Nicolau, era os engenhos, né? O açoriano já conhecia, né? A cultura de fazer a farinha. Ele fazia o trigo, batia o trigo, enfim, né? Então ele vai aqui para nós, né? Ele vai adaptar isso e ele vai trabalhar muito bem esses engenhos. Entendi. Que depois, quando os alemães chegam, a partir de 1830, já estava mais de 100 anos aqui, os alemães também vão se cruzar com este açoriano que está aqui e que vai daqui de São Miguel para o nosso interior, né? Eles vão se cruzar esses conhecimentos e também vai haver essa troca. Não veio a coisa do uso, por exemplo, do engenho aqui na nossa região de São Miguel de Iguaçu, também do litoral de Santa Catarina, não era uma coisa exclusivamente dos alemães cento e tantos anos depois, ou dos alemães ou de outras culturas. É muito importante. Eu sou de origem alemã, eu vim lá de São Pedro, mas aqui, como os açorianos chegaram aqui em São Miguel? Eles chegaram pelo mar, né? Nós estamos aqui, né, na frente da Bahia, aqui, né, fronteiriço a Florianópolis, a Ratones pequena, Ratones grandes e a Atomirim. Então eles vieram da ilha da Antiga Desterro, aportaram, né, na Antiga Desterro e vieram para cá. Que hoje é Florianópolis. Que hoje é Florianópolis, né? Então, ou Floripa, como agora as pessoas gostam de chamar esse nome, né, de Floripa. Eles aportaram aqui, já havia fundam, vai ser construída a igreja. A igreja não é deste formato que nós conhecemos hoje, ela era menor, depois ela passa por um processo de modificação, né, já no início do século XIX, enfim, que é o formato que nós temos hoje. E esse açoriano, quando ele chega aqui, ele já tinha algumas pessoas por aqui, né? Navios que passavam para o Rio da Plata, né? Para seguir viagem. Esse espaço aqui era muito importante, porque nós temos uma cachoeira aqui próxima a São Miguel, que é a cachoeira de São Miguel, que a gente chama, era onde os navios vinham se abastecer de água potável, e também essa mata toda que nós estamos vendo aqui, onde está o casarão, da família Ramalho Pereira, que é este casarão do século XIX, né? Que eles chegaram no século XVIII, meados do século XVIII. Século XIX funda-se, se constrói esse casarão aqui na área rural, um casarão belíssimo, tinha sempre muitos escravos, tinha muitos escravos aqui, que trabalhavam, muitos engenhos nessa região, muitos engenhos, tanto de farinha quanto de melado, e também tinha alguns engenhos de serraria, né, de corte de madeira. Então, esses navios que aportavam aqui, geralmente quando eles partiam, pessoas ficavam para trás, como a gente diz, ou ficavam atrás, como a gente diz, né? Mas também teve os portugueses que descem via a corrente vicentista de São Paulo e que vai também ficar algumas poucas pessoas por aqui. Mas quem vai dar volumetria, quem vai ser responsável por esse espaço que nós estamos aqui, São Miguel da Terra Firme, é realmente os açorianos, vindo a partir de uma provisão régia de 47. Certo. E é importante até para as crianças saber que esse casarão preserva muito a arquitetura da época, né? Ele é totalmente uma arquitetura açoriana aqui, né? Nós chamamos de arquitetura açoriana. Na verdade, é uma arquitetura luso-brasileira, né? Porque tem luso-brasileira. Nós chamamos de arquitetura luso-açoriana, né? Mas ou arquitetura açoriana, porque isso ficou na memória das pessoas, incorporou as pessoas, mas eu acho que tecnicamente é uma arquitetura luso-brasileira. Luso-brasileira. É uma casa rural, né? Uma casa belíssima. Belíssima, com uma chácara belíssima, né? Mas eu acho, Nicolau, né, que é importante também destacar aqui é que São Miguel foi tão importante, né, para o Brasil colonial, para o Brasil imperial, né, por conta dessa baía que poderiam aportar navios
cortar madeira Certo. e abastecer os lastros dos seus navios e levar embora, abastecer os seus navios dos frutos que aqui tinham, Certo. que o açoriano, com as suas receitas que ele traz do arquipélago dos Açores, também de Portugal continental, ele vai adaptar aqui com os frutos que tinham, né? Porque aqui o figo a gente não tem, né? Lá naquela região a gente tem muito figo. Então ele vai adaptar as receitas das frutas nativas, digamos assim, entre aspas, que tinham aqui nessa região. E, por outro lado, esse açoriano, quando ele se fixa aqui, São Miguel tem um momento de imponência nacional, né, pelo ponto estratégico dela. Sim, defende o mar. Exatamente. Tanto é que José da Silva Paz, né, o brigadeiro José da Silva Paz, e depois Manuel Escudeiro, eles tinham uma preocupação com a parte continental, né? E esta parte continental quem era? São Miguel da Terra Firme. Sim. E São José da Terra Firme. Sim. Mas a gente tem uma passagem também bastante interessante aqui, das pessoas daqui, da política local, que é quando os espanhóis invadiram a ilha de Santa Catarina em 1777, São Miguel torna-se capital da província. Importantíssimo. Importantíssimo. E isso ficou apagado na memória, ficou só nos escritos, as pessoas nunca festejaram, né? No bom sentido, sim. Né? Essa data é importante para este município, que hoje é Biguaçu. É importante, não? As crianças não sabem esse dado histórico que já foi capital aqui. Isso é muito bonito, até para a importância da região, como a senhora falou, de frente para o mar, onde chegaram os primeiros, e depois a importância histórica de ser a capital de toda uma terra inteira. De toda uma terra inteira. Pouca gente sabe, eu acho que Santa Catarina, que é um estado belíssimo, né? Um mosaico cultural, como a gente costuma dizer, com tantas culturas, com tantas línguas. Mas esse foi um fato que aconteceu aqui. Mas é interessante também se pensar no seguinte, que antes mesmo dos espanhóis invadirem a ilha de Santa Catarina, já havia o interesse tanto de José da Silva Paz, quanto de um padre, me parece, anterior, que já tinha o interesse de mudar a capital da ilha de Santa Catarina para São Miguel. Sim. Por quê? Porque entendia que aqui nós tínhamos morros e peraus que guarneciam essa terra perante a Bahia, que se houvesse alguma invasão, o povo daqui estaria protegido porque poderia adentrar a mata. Certo. Né? Então, e por entender que aqui havia uma parte também de expansão e que tinha água potável com bastante qualidade. Né? Certamente isso não foi à frente, né? Mas já havia um interesse. E já aí em 1777, os espanhóis já tomaram a ilha, né? Sim. E aí o governador, né, da província veio para sitiar São Miguel. Então, este é um fato histórico que nós não podemos, claro, apagar. E eu acho que para as crianças, a parte mais viva de tudo isso é os fortes que estão aí ainda, sim, né? Forte de Antão-Mirim. E nós estamos de frente, né? Nós estamos de frente numa ilha fantástica, né? Certo. A maior delas, que é a ilha de Santa Catarina, né? Então, daqui se via e daqui se fazia a passagem. O açoriano, né? Ele era um homem agricultor, né? E também pescador. Certo. Porque como ele tem uma baía inteiramente navegável, diferente dos Açores, né? Porque não é uma baía, lá não é fácil tu sair a hora que você quer. Sim. Aqui tu põe o barco para baixo, para cima. Então essa região aqui, nossa, de São Miguel, mais aqui para o interior, aqui Tijuquinhas, a Caeira, Armação da Piedade, Palmas, que tudo pertencia a Biguaçu, o governador Celso Ramos, tudo pertencia a Biguaçu, é inteiramente navegável, inteiramente idas e vindas. Então aqui se construía muitas baleeiras, nós tínhamos muitos construtores, mestres baleeiros nessa região, e era comum até a BR-101, na década de 60, passar por aqui. Nós tínhamos muitos ranchos de pescadores e muito engenho. Eu brinquei muito dentro de engenhos, por exemplo. Certo, né? Então, o que acontece? A BR-101, que trouxe o progresso, também destruiu uma vila importantíssima. A história, às vezes, se apaga um pouco. Exatamente.
E a gente também tem uma outra situação aqui em São Miguel, Nicolau, que é o seguinte, teve uma época de muita malária, né, por causa das matas da vegetação. fechadas, sim. Então muita gente também migrou daqui, foram para outras regiões, foram para Tijucas, foram para Porto Belo, foram para fora daqui mesmo, foram muito para o Rio de Janeiro, foram para o Rio Grande do Sul, né, saindo daqui por conta de uma situação. Mas o básico, a principal causa dessa vila não ter se sustentado como vila mesmo, foi a passagem da BR-101. Tem uma certa história que eu não gosto muito de lembrar. A senhora podia contar um pouquinho? A mudança. A mudança da Câmara de São Miguel para Biguaçu. Nós tivemos 3 mudanças. Certo. Nicolau Borne, que está aqui à frente. Este que vos olha. Que, pois olha, era um homem muito astuto. Gentileza. Não vou falar no passado histórico porque ele está aqui. Gentileza. À minha frente, não eu fico até vermelho. Mas ele era muito... ele é muito astuto. À época, percebe todo este comércio de madeira, lá de cima, joga no Rio Biguaçu, enfim, e ele percebe que a foz do Rio Biguaçu era muito importante, já tinha muitos moradores, né, na foz do Rio Biguaçu, já tínhamos a capela, já éramos freguesia, né, fomos freguesia no século XIX, e, né, na Barra, São João Evangelista da Barra do Rio Biguaçu, e ele resolve, a Câmara vai para lá e vem para cá. Então ele, ao final, ele é uma pessoa importante nesse processo, né? Ele constrói uma casa que tem um estilo misto, digamos assim, né? Alemão, ali no centro de Biguaçu, que é o nosso Casarão Bor. Constrói. E o pessoal, as pessoas de Biguaçu, de São Miguel da Terra Firme, não ficaram muito felizes com isso, mas foi uma briga política, na verdade. Houve um enfraquecimento político, né, à época, e aí leva a Câmara para São João Evangelista. Aí faz acordo, não tem acordo, aí o povo daqui ficou muito ofendido, traz para cá. Então foi 1886, foi a primeira vez para Barra de Biguaçu, para São João Evangelista. Aí o povo daqui se reúne e conseguem trazer para cá, 1886. Depois vai definitivamente para Biguaçu, 1894, esse que está aqui à minha frente, né? E faz o quê? E se torna o primeiro superintendente de Biguaçu. Certo. Né? E Biguaçu começa a se desenvolver naquela região ali onde hoje nós temos a praça, Nereu Ramos, sim. a igreja São João Evangelista, temos o Paço Municipal ali, né? Onde hoje sobra ainda o meu casarão que está lá. Sobra o casarão e que se lutou tanto para que a família deixasse como marco histórico mesmo, da importância de um período também que foi áureo econômico para Biguaçu. Sim. Né? E é importante ver um parêntese, como tudo isso se baseia também na questão geográfica. O mar e o próprio rio Biguaçu, de importância gigante. Gigante, porque o rio Biguaçu também vai contribuir, né, com este comércio de cima, dos alemães de São Pedro de Alcântara, que vai se fixar na parte onde hoje é Antônio Carlos, Alto Biguaçu, enfim, vão cortar madeira, vão jogar essas toras no rio Biguaçu, essas toras descem, vai até o mar, né, onde eram carregados de barcaças para Itajaí, para Laguna, enfim, né? E João, muito astuto economicamente e politicamente, né, conseguiu levar de São Miguel. Mas tem uma coisa muito interessante nesse processo. O povo daqui, que eu falo da antiga vila, mantém, mesmo com a sede entristecida um pouco à época, eles se unem, na verdade, no sentido de uma grande tradição. Né? Porque você sabe que, Nicolau,
que o povo descendente de açoriano, ele tem uma tradição no Espírito Santo, a formação na fé, Festa. que vai com que ele usa isso, né, como maneira de dizer: nós não somos descendentes de alemães. A Câmara está lá, mas o nosso povo está aqui e nós somos esses descendentes açorianos que vai se misturar tudo. Sim. Muito bem, né? E aonde a gente faz uma festa que é uma das mais antigas de Santa Catarina e até mesmo da ilha de Santa Catarina, que é a festa do Espírito Santo. Sim, o Divino Espírito. Do Divino Espírito Santo. Eu me contava. Que faz. Mas economicamente, Nicolau dá uma grande contribuição com seu trabalho como superintendente ao desenvolvimento do município de Biguaçu. Certo. Né? São tantas histórias. Eu ficaria aqui o dia todo, mas eu tenho que ver outras coisas. Antes de ir, por favor, deixe uma mensagem para as crianças sobre o futuro. Eu gostaria que a nossa criança de Biguaçu, do município de Biguaçu e até de Santa Catarina, do Brasil, enfim, estudasse mais a sua história, né? Que os professores incentivassem a estudar a identidade local, a cultura local, porque é amando a nossa terra, aquilo, é conhecendo a nossa terra, que nós vamos realmente nos tornar com pertencimento. Né? E é esse pertencimento que faz com que a gente preserve a cultura dos nossos antepassados, que preserve a nossa identidade. Certo. Né? Então é importantíssimo que a gente se sinta do local. É importante que esta criança venha ao museu, que esta criança ande pelas ruas, que o professor ande com ela e explique como se faz uma renda, como se faz um crivo, como se faz uma canoa daqui do nosso Rio Biguaçu, da nossa Bahia, como é que eles pescam ainda, como é que se dá esse comércio, como é que conhece a história de João Nicolau Born, um alemão que transferiu a sede da Câmara de São Miguel para Biguaçu. Eu vou indo, Obrigado pela conversa, foi maravilhosa. Eu tenho que ver mais coisas, tá tudo muito mudado. Antigamente era mais fácil, a gente só conhecia um, conhecia outro. Hoje em dia a gente não conhece mais ninguém. Boa tarde. Boa tarde. Alles gut? Alles gut. Tudo certo? Prazer, meu nome é João Borg. João Born. Nós tivemos um João Born importante na nossa cidade anteriormente. Não quero lhe falar, mas está falando com o próprio. Mas que prazer conhecer o senhor pessoalmente. Mas isso está tão mudado, não? A cidade vem se transformando, né? Muito colorido. O tempo passa. Essa praça tem muita história. Muita história. Mas a história começou, na verdade, em outro lugar aqui, né? Não é mesmo? Na verdade, o centro do nosso município, a sede do nosso município, anteriormente era São Miguel da Terra Firme. O senhor sabe, né? O senhor é o arquiteto por trás da mudança, da transição da sede para cá. Eu sou um pouco modesto. Mas é isso, né? A gente começa lá em 1833, né? São Miguel era uma freguesia ligada à Nossa Senhora do Desterro, né? Ocupação feita para garantir apoio ao sistema de fortalezas criado pelo brigadeiro Silva Paz, que foi o responsável por criar lá a freguesia de São Miguel, entre outras, né? Da ilha, enfim. E aí São Miguel, em 1833, 1º de março, num processo ligado até a transformações que o país vinha vivenciando, né? A gente estava no período regencial, Dom Pedro I havia abdicado do trono,
E nesse momento, os políticos liberais, né, mas alguns já com ideais republicanos, já iniciaram ali algumas transformações na Constituição, né, o ato adicional à Constituição de 1834, que acabou gerando a formação de mais vilas, né? Tipo, várias freguesias foram elevadas à categoria de vila. E São Miguel foi uma delas, né? Em 1º de março de 1833, São Miguel então se desvincula de Nossa Senhora do Desterro e passa a ter uma sede própria, um governo próprio, né? Uma Câmara Municipal própria, né? E vai permanecer com sede em São Miguel até o final do século XIX, quando entra em cena o senhor e os seus compatriotas, né, alemães. Né? A migração alemã para cá acontece justamente nesse período, né, meados do século XIX. A partir de 1830, o governo imperial começa a promover novas levas de migração aqui para o sul, justamente para ocupar a parte de interior, uma vez que o litoral já havia sido ocupado há séculos, né? E aí, nesse processo, a gente vai ter um desenvolvimento econômico maior a partir da formação da colônia de São Pedro de Alcântara, que era ligada à Vila de São Miguel, embora fosse mais próxima da Vila de São José, mas a ligação principal era o rio, né? E o Rio Biguaçu, ele tem uma característica muito interessante, que ele é basicamente 100% navegável, né? Então isso possibilitava essa ocupação do interior e também o deslocamento, né, das mercadorias, enfim. Então isso gerou um crescimento econômico que provocou até uma transformação, uma mudança do eixo econômico de São Miguel para cá, para os arredores da foz do rio, né? Então, a partir ali de 1849, a gente vai ter a construção da primeira ligação entre os dois lados do rio, a primeira ponte, né? E justamente nessa localidade a gente vai ter um agrupamento cada vez maior de casas. Vai surgir um pequeno comércio que vai crescer rapidamente. E aí essa parte, né, onde a gente se encontra hoje, mais próxima da foz do rio, acaba crescendo, se desenvolvendo. E aí entra o senhor na história, né? E eu construí meu grande casarão. Grande casarão, construído no final do século XIX, mas antes disso, né, o senhor entra na política em 1873, eleito vereador, né? Importante lembrar também que nesse período a gente não tinha prefeito, né? Certo. A figura do prefeito ela só vai surgir no Brasil a partir lá após a Era Vargas. Né? Então, ao longo do período imperial e no primeiro período republicano, a gente vai ter o presidente da Câmara, né, dos vereadores, o candidato que é eleito com mais votos, ele vai ocupar esse cargo de presidente, vai presidir as sessões. O que hoje se chama de prefeito, não? Exatamente, né? Tipo, vai ser responsável não só pelo legislativo, mas também pelo executivo. E aí, nesse processo, a gente vai ter lá em 1882... essa região, né, recebendo o status de freguesia, ainda ligada a São Miguel da Terra Firme. E pouco tempo depois, 4 anos depois, apenas em 1886, a gente vai ter a freguesia de São João Evangelista da Barra do Biguaçu, que era o nosso nome original, né, elevada também à categoria de vila, e isso provoca a transição da sede de governo de São Miguel para cá, mas uma característica que é bastante comum no nosso sistema, né, político, as coisas demoram a acontecer efetivamente, né? Então só 8 anos depois é que a gente vai ter de fato a transição para cá, que corresponde justamente ao período da construção do casarão, né? Então, em decreto do dia 21 de abril de 1894, o senhor Manuel Teixeira Oliveira, outro coronel, assina um decreto com 29 assinaturas, transferindo de fato a sede, né, para cá. E no dia seguinte, o coronel Moreira César, que foi indicado pelo presidente Floriano Peixoto para assumir o governo do estado de Santa Catarina, que passava por uma situação bastante tensa, envolvido ali com a Revolução Federalista, né? Os florianistas, e aí o senhor acaba se tornando um florianista, conseguem o apoio do coronel, que um dia depois do decreto assinado
por vocês, a transição de fato é confirmada pelo governo do estado e aí passa a ser oficialmente aqui essa área central, o centro do município de Biguaçu. Né? Muitas coisas importantes aconteceram ali. Muitas coisas. O casarão ele hoje ele é um patrimônio histórico, né? Tombado, protegido. Ele é muito importante para a nossa história e não só no período histórico, mas atualmente também. Mas ali ocorreram festas, reuniões políticas, né? Validar uma festa. A sede do seu comércio também era, né, ligada ao casarão. Toda essa fachada aqui fazia parte da estrutura do casarão, essa parte que é hoje comercial, né, não faz parte da área tombada. Então tinha uma importância muito grande, importância tão grande quanto o nosso rio. Então, né? é isso que eu ia falar. Assim como o rio era o centro de tudo, o casarão era o centro da decisão política. Exatamente. O rio ele foi responsável por promover essa transição, né? Eu acho que tudo gira em torno dele como via de acesso à colônia de São Pedro de Alcântara. Até uma curiosidade, né? Assim que São Miguel se torna vila, lá em 1833, os vereadores que antecederam o senhor já vão enfrentar uma grande derrota política, que é quando quando São Pedro de Alcântara, que era uma freguesia ligada a São Miguel, passa a ser ligada a São José. Mesmo diante da recusa, da insatisfação de muitos dos colonos por conta do rio ser a principal via de acesso. Então era muito mais fácil, né, escoar essa produção colonial justamente para São Miguel da Terra Firme e depois para Nossa Senhora do Desterro. Então o rio ele tem essa centralidade na nossa história, né? Ele não é meramente um acidente geográfico. Tudo girava em torno dele. Assim como em outros lugares, né, em outros momentos históricos, os rios eles têm essa grande importância para a gente. A cidade se constrói em torno dos rios. Ainda mais a ocupação de Santa Catarina, né? A ocupação de Santa Catarina ela vai se dar principalmente nessa segunda leva a partir do século XIX, justamente vão se utilizar os rios como via de acesso para acessar esse interior marcado por terras ainda devolutas, né, ainda a serem exploradas, ainda a gerar renda, mas também com a presença bastante grande de indígenas, né? E aqui a gente ainda tinha alguns conflitos, ainda existia muito receio, né, por conta dessa proximidade desse pessoal que morava mais no interior com as hordas de indígenas que por aqui habitavam. A cidade é construída através de conversa, muita luta. Às vezes a gente ganha, às vezes perde, mas a política é assim. A política faz parte de tudo, né? Já dizia o Aristóteles, né? Política é a arte de lidar com quem discorda de você. Mas vocês fizeram um grande trabalho. Mas você é sabido. É bom ver que tem gente ainda que gosta do município e conhece todas as histórias. Infelizmente eu tenho que ir embora. Seu nome mesmo é? Meu nome é Bruno Anderson, eu sou historiador, também sou professor de história, então para mim mais do que um prazer é também uma profissão, né? E conseguir, do jeito que a gente conseguir melhor, preservar essa história do nosso município, porque o povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la, né? Enfim. E a vida se constrói através da história. Exatamente. Foi um prazer, senhor João Nicolau. Até mais, tá? Até mais. Aí de ver outras coisas, está tudo muito mudado. Talvez eu até me perca a porra aqui. Oh my God! Para onde será que o Rogério me transportou dessa vez? Eu conheço esse lugar, o Rio Biguaçu. Só pode ser friend, amigo, good morning. Good morning. Bom dia. Eu sou João Born. Prazer. O seu nome? Henrique Azevedo. Henrique Azevedo. Sim. Por acaso, esse é o Rio Biguaçu? Sim, Rio Biguaçu aqui. Mas está diferente, não? Da minha época. O senhor podia me contar um pouco mais sobre esse rio? Sim, claro. Por favor, vamos sentar que eu estou velho, eu estou cansada. Certo. Então, nosso rio teve história desde a colonização do município, né, que era transportado
os alimentos de Antônio Carlos e de Biguaçu para o mercado público de Florianópolis, com barcaças, com baleeiras. Sim. O barco chegava até no mercado, não? Sim, sim. O mercado público tinha ali o porto ali, né? As mercadorias eram vendidas e descarregadas ali. Certo. Depois, com o tempo, com o assoreamento, hoje nós temos o rio que a gente contempla a natureza, né? Sim. É um rio de 36 quilômetros. 36 quilômetros? Ele nasce na Serra de Congonhas, lá em Antônio Carlos. 778 metros de altitude, onde ele nasce. É E num raio e numa distância de 36 quilômetros, ele chega ao nível do mar. Sim, como é aqui agora? Como é aqui. Nós estamos aqui a 2 quilômetros do mar. Do mar, sim. Então, é um rio que tem uma natureza muito bonita. Nós temos aqui o manguezal. Toda essa é uma área de manguezal preservada. Sim. Muitos pássaros, tem uma vida animal muito bacana aqui, de muitas espécies. O biguá vive por aqui, não? Sim, o biguá é um pescador exímio. Exímio. Então, e aí hoje eu fotografo aqui, gosto muito do rio. Sim. Ele é um rio que tem aqui na sua foz diversos pássaros migratórios e pássaros que vivem ali. E também no manguezal nós temos os caranguejos grandes, famosos, que antigamente se comiam. Sim. Na minha época, não? Isso. O pessoal ia até lá e pegava com a mão. Isso, pegava lá na toca com a mão. Hoje é proibido, né? A sua caça. Sim. Né? O manguezal é protegido. O manguezal é protegido. E o nosso rio, nós temos essa beleza aqui, que está vendo aqui, né? Então, várias espécimes de peixe vivem aqui. E agora, no mês de março, nós temos a floração dos espinheiros. Teve agora. E na floração dos espinheiros, há muitos anos atrás, hoje essa prática não é muito feita mais, o pessoal ia tarrafiar o tanhote. Porque o tanhote é um peixe da área aqui da região, Sim. que ele, na floração dos espinheiros, as flores caíam no rio, eles vinham comer e o pessoal tarrafiava. Sim. Era bem interessante. Eles usavam dessa técnica de jogar coisas, flores, ou a flor já caía naturalmente? Naturalmente, porque as flores, os espinheiros, eles florescem muito nas margens do rio. Já. E quando as flores caem, eles vão para esse tipo de pesca, né? Então o nosso rio tem esses 36 quilômetros, ele nasce em São Miguel. Certo. E vem de uma região que é a parte montanhosa de Biguaçu. Certo. Por exemplo, Biguaçu tem características próprias. Nós vamos do nível do mar até a parte de montanhas, que é o Amâncio, Cachoeira do Amâncio. Cachoeira do Amâncio. Nós temos uma altitude de 600 metros lá. É grande. Mas está mudado da minha época, não? Antigamente não tinha tanta coisa assim na beira do rio. Hoje em dia está cheio de construção, um barco, esse é motor que chama, né? Motor. Sim. Na minha época não tinha isso, era tudo na mão, tudo no braço. Me conta um pouco sobre essa evolução, essas construções todas em torno daqui. Então, o transporte naquela época, na tua época, que era feito de Biguaçu, que vinha de Antônio Carlos, a Biguaçu, e ia para o mercado público de Florianópolis. Certo. Era com baleeiras a vela. Sim. Então, naquele tempo, era baleeiras a vela que não existia o motor. Certo. Então, era feito esse transporte, né? A barra era desassoreada até lá e vinham. E o rio, até hoje, ele está relativamente preservado. Certo. Tem algumas melhorias a serem feitas, mas hoje ele é preservado, as construções no seu entorno são todas fiscalizadas, se houver alguma coisa que não vá de encontro às licenças, né? Que não interfira muito na natureza, não? Isso, que não prejudique. Certo. E um pouco mais assim sobre essa questão. Hoje em dia as pessoas sobrevivem do rio aqui ou não como tanto quanto antigamente, não? Hoje em dia não tem mais a questão de usar o rio para o seu subsídio, para se alimentar, peixes, essas coisas. As pessoas costumam pescar, não? Ali. Sim, ainda existe a pesca aqui, né? Não de rede, de tarrafa. Não de rede, Mas hoje ninguém sobrevive mais da pesca aqui como há 20, 30, até 40 anos atrás, né? Hoje é praticamente a pesca esportiva. Sim. E o rio de Biguaçu hoje, ele se transformou num polo náutico, onde tem marinas. Sim. Além de marinas, nós temos indústria de construção de barcos. Certo. E isso traz também o lado da preservação, porque é interesse deles que o rio fique preservado. Certo. Então hoje o rio Biguaçu, ele é mais usado comercialmente dessa forma e também para contemplação, certo, que ainda é muito pouco usado pelos nossos munícipes, né? Há uma história que sempre se fala e que é a verdade, que nós crescemos
de costas para o rio. Certo. O pessoal fala muito também da ilha de Florianópolis, parece que é de costa, não tem marina, não tem nada. Né? Isso, e então assim, até hoje, poucas pessoas vêm contemplar o rio, ver a sua beleza, ver um nascer de sol, o pôr do sol, quando está na lua cheia. Então nós ainda não temos essa cultura aqui. Certo. Mas enfim, o rio está aí, para quem quiser, disponível. Muito bonito. E é muito, muito bonito. Desde a minha época, eu me lembro, às vezes eu ficava com a cabeça cheia, ia para a beira do rio, olhar o céu, olhar o mar, e isso dá uma tranquilidade, não? Muito obrigado pela conversa, não? Mas eu tenho muito mais coisas para ver pela cidade. O senhor não gostaria de dar um recado para as crianças que estão nos vendo? Elas estão lá, do outro lado de lá. Sim, claro. É importante que a cultura da preservação, da contemplação da natureza seja incutida nas crianças. Certo. Então, aqui fica o convite aos professores, aos educadores de forma em geral, que incentive os alunos que venham contemplar o rio, ver a natureza que ela tem e, dessa forma, criar essa cultura de sair um pouco da frente das redes sociais, talvez, conviver mais a natureza. Então é um convite que faço aos educadores que tragam os alunos para esse tipo de aula ao ar livre. Ao ar livre. Que certamente, por exemplo, esse aqui é um local que está disponível para a contemplação das aves. Na Foz do Rio é muito bonito. A Foz do Rio é de fácil acesso, né? E lá tem muitas espécimes de ave, muitas mesmo, que pode ser observada e até dar uma aula para os alunos, uma aula no local mostrando as espécimes que ali vivem. E até parece que o ar aqui é mais limpo, não é diferente. Obrigado. Opa, é um prazer. Dank. Eu tenho que ir porque eu preciso ver mais coisas. Para onde será que o Rogério me teletransportou dessa vez? Parece que eu conheço esse lugar. Eu estou sentindo. Aqui é a casa do povo. Falando nisso, vale lembrar que depois que fiz o meu casarão, eu acabei me elegendo como vereador. Não querendo me gabar, eu fui reeleito 3 vezes, dos anos de 1873 a 1876, e acabei me tornando presidente dessa casa. Amigo? Opa! Coisa esquisita isso em cima da mesa, não? Com licença. Alles gut. Alles gut. Good morning. Prazer, meu nome é João Nicolau Borg. E o senhor? Sou João Luiz Luz, presidente da Casa Legislativa. João para João. João para João. E presidente também? Presidente. Que coincidência. Eu fui 3 vezes vereador aqui. Eu também, 3 vezes vereador. Que coincidência. Vamos conversar, vamos conversar. Hoje não se usa mais aqueles papéis, aquelas folhas, aquelas votações numeradas por nome. Hoje é tudo aqui. Isso é como se fosse um livro? Um livro digital que as pessoas podem acompanhar online, ao vivo, em qualquer lugar do mundo. Eles estão em casa e vocês aqui e eles ficam olhando tudo. No mesmo dia ou em qualquer outro dia. Que bom, isso aqui eu conheço. Faz barulho. Isso aqui é do seu tempo. É do meu tempo. Às vezes fazia muito barulho, eu fazia... Com licença, com licença. Também faço. Mas me conte, como está a casa hoje em dia? Hoje nós somos 15 vereadores. 15 vereadores. A legislatura, nós estamos no ano 2025. Muito distante do meu tempo, De 2025 a 2028. Certo? E o presidente aqui vai ficar por 2 anos. Por 2 anos. E como eu vejo que está tudo bem mudado, a cidade está bem mudada, foi no meu casarão, está tudo mudado em volta, está cheio de casa. Como que está Biguaçu hoje em dia para as pessoas? Biguaçu vem crescendo muito, mas o seu casarão, aquela sua obra, hoje é referência histórica, patrimônio histórico do nosso município. Certo. Então você contribuiu muito para a nossa cidade, para a nossa história e para o nosso crescimento. E como está aqui a Casa do Povo? Os vereadores continuam com muitas ideias para ajudar o povo também, como era na minha época? Sim, bastantes ideias. A gente recebe as informações e sempre faz a melhor forma de agir
e de pensar para as pessoas, sempre para o coletivo, nunca para o individual. E agora que vocês estão sendo vistos por isso, não incomoda? É bom ter sempre gente olhando para vocês aqui? É muito bom. Quando se é observado, melhor se trabalha, mais se desempenha, mais se faz acontecer. E eu vejo também que as mudanças são importantes para a cidade, né? Me conte um pouco como que Biguaçu está hoje em dia, em 2025. A quem diria eu aqui em 2025? A quem diria eu, presidente, te receber, João. De João para João. De João para João em 2025. Biguaçu vem crescendo, Biguaçu vem se industrializando. É um município muito grande e com uma boa referência no estado de Santa Catarina. Certo. E explique um pouco, as crianças estão lá em casa vendo a gente. O que é ser vereador? Explique um pouco para elas. Ser vereador é criar leis, fiscalizar o executivo, o prefeito, mas o intuito maior é criar leis para fazer o bem e facilitar a vida das pessoas. Desde a sua época é assim, Sim. Na nossa continua sendo. E na minha época, o presidente da Câmara assumia bastante funções, comandava toda essa região toda. E vocês têm bastante trabalho para fazer, não é? Bastante trabalho, porque a gente tem que representar cada um de vocês, cada criança, cada pai, cada mãe, tia, avô, aqui dentro da Câmara. Aqui se faz, aqui se recebe, aqui é a Casa do Povo. A Casa do Povo, desde o meu tempo já chamávamos assim, a Casa do Povo. E o povo tem frequentado a sua casa? Bastante, não só presencialmente, como online. Através desse livro digital aqui. As coisas são interessantes, até parece magia isso, né? Mas aperta no botão e vai pro mundo todo. Vai pro mundo todo, como você se teletransportou para cá. Isso aqui transporta para cada casa, em cada família, em cada lar. Quem me teletransportou foi o Rogério. O Rogério é um amigo que eu fiz durante esse tempo aí. Que bom. Eu tenho mais coisas para ver. Eu gostei muito de visitar a minha casa, os símbolos que eu lembro muito bem de antigamente. Muito bom, prazer é meu conhecê-lo e parabéns pela sua história, por ajudar a construir o município de Biguaçu. Se estamos aqui, é porque você lá atrás, lá em 1870 até 1876, Isso. fez muito pelo nosso município, muito pela nossa cidade. É muito gratificante chegar hoje aqui e ver o tanto que essa cidade está grandiosa para nós e para as crianças também, não? João, obrigado. Eu tenho que ir, pois tenho outros lugares para ver. Antes de eu ir embora, deixa uma mensagem para as crianças que estão nos olhando, Vocês, crianças, são o futuro de Biguaçu. A importância da política na sua vida, na sua escola, no seu bairro, na sua cidade. Participe, venha conhecer e acompanhe as sessões da Câmara Municipal de Biguaçu. De João para João, venham, crianças. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Eu vou. Rogério, estou pronto para outro lugar. Alô? Guten Tag. Estou entrando, com licença. Prazer. João Nicolau Born, senhor Salmir da Silva. O novo prefeito. Senhor Salmir, eu tenho andado por Biguaçu, está tudo mudado, cresceu demais. Eu gostaria de saber do senhor quais são as dificuldades de governar e gerir um povo tão grande como esse. Imagino que não é muito diferente da sua época, né, João? É um pouco maior, um pouco mais colorida, cheio de cor, colorida. Um pouco mais de gente, mas as dificuldades elas são as mesmas, né? Muito, a dificuldade sempre tem, ainda mais para nós que somos a cabeça de tudo isso. Exatamente. Mas a gente continua tentando fazer, né, o trabalho que você iniciou lá atrás, tentando fazer com que Biguaçu cresça, que Biguaçu seja a vanguarda, né, como a sua ideia promissora lá de fazer com que o município de Biguaçu centralizasse aqui, né, saindo de São Miguel. Foi difícil. Trouxe de São Miguel para cá, levaram para lá, depois trouxe para cá, depois levaram para lá. Foi difícil, mas estamos aqui gigantes, não? A cidade crescendo cada dia mais, dia mais. As crianças, bonito, muito colorido, muita gente na rua, muita gente passeando na praça. Meu casarão tá cheio de gente brincando nos parquinhos e tudo lá. Inclusive estamos reformando o seu casarão.
casarão. Estão reformando, eu vi, Reformando cheio o seu de coisas na casarão. frente, não? Exatamente. A reforma. E vai ficar da forma que você gostaria quando você construiu lá no tempo em que esteve aqui. E por muitos anos, inclusive. Muitos anos. Muito me emociona. Muitas festas, muitas decisões políticas lá, porque fazíamos muitas reuniões, festas também, porque nós somos de ferro, não? Como é agora? Como está? Mas o senhor era uma pessoa bem influente à época, né? Muito. Bons contatos, bons relacionamentos. Como todo bom político e como todo bom administrador tem que ser, não? Exatamente. Muitas empresas, muitas fábricas, essas coisas que chamam automóveis. Isso na minha época não tinha, era tudo cavalo, andava por aí. Mas a gente continua trabalhando as características do passado também, preservando bastante a história, preservando o nosso legado, a nossa agricultura, o nosso agricultor. A gente ainda tem muitos engenhos. As origens, tanto do lado meu, alemão, como do lado de Portugal também, né? Os próprios também índios, é tudo mistura. E hoje em dia eu fiquei impressionado ao ver como todos esses povos diferentes formam uma única alma de Biguaçu, não? Exatamente. Tendo cada um o seu espaço, cada um suas oportunidades, né? E respeitando cada um suas dificuldades, a gente consegue construir uma cidade que cresce, se desenvolve, mas concilia todos essas características diferentes. Às vezes a gente conversa aqui, conversa ali, e se ajeita um pouco, mas no final Tudo dá certo. Todo mundo cresce. Vamos falar então para as crianças que estão lá. Elas estão me acompanhando desde que eu surgi no meu casarão e fui para São Pedro de Alcântara, eu fui para o Museu Etnográfico Casa dos Açores, fui para o Rio Biguaçu e agora estou aqui na prefeitura. Deixe uma mensagem para as crianças. Então, as crianças que na época, né, a gente era pequeno ou nem nascido ainda, né, e as crianças de hoje, essas são oportunidades de aprender cada vez mais a história do nosso município, de poder participar, né, e entender, né, a participação de cada um no cenário político e no cenário do desenvolvimento da nossa cidade. Então, procurem, né, leiam a história e entendam as dificuldades que se passavam à época e o cenário de hoje, né? Mas, com certeza, cada um tem a sua oportunidade, tem o seu espaço e tem muito a contribuir. E eu fico muito feliz de ver que Biguaçu está em grandes mãos. Eu tenho que ir porque eu tenho que voltar. A minha mulher deve estar com saudade minha. Até mais. Valeu, obrigado. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Caramba, que sonho esquisito. Eu tenho que parar de vir aqui pro casarão para estudar a história do Schönborn. Mas aqui é tão legal. O casarão é tão cheio de histórias que a gente não conhece. Será que foi mesmo um sonho? Ou será que o casarão quer falar comigo? Biguaçu é cheio de história. Cada pedra, cada muro, cada casa. Vocês que estão aí não conhecem o tanto que Biguaçu é fantástico. Mas se isso aqui for um sonho, eu não quero nunca mais acordar. Sabe por quê? Porque sonhando que a gente faz a nossa história. Então, amiguinhos, vocês estão prontos para a próxima aventura? Vem comigo!